Quem não conhece o PT ou o PT Júnior, que é o PSOL, o partido do deputado Henrique Vieira, que o compra, eles alteram a metodologia. Diretores do IBGE estão protestando, por quê? Porque foram pressionados a alterar metodologia para conseguir bons indicadores para esse governo. Por exemplo, isso que o Henrique Vieira acabou de citar, menor taxa de desemprego. Por quê? Porque a metodologia está considerando o beneficiário da Bolsa Família como uma pessoa que não está desempregada. Ela está ali no mercado. Então, é claro, isso é óbvio, se altera a metodologia de pesquisa, como por exemplo ele traz, a maioria do brasileiro é a favor do fim da escala 6x1. É óbvio. Por quê? Porque na hora de se fazer esta pesquisa, não se traz a este entrevistado as opções que eu trouxe aqui. Não traz ao entrevistado a confrontação das opções. Você preferiria um dia a mais livre ou mais renda? Henrique Vieira, propõe essa pesquisa e depois a gente conversa novamente sobre isso. Eu tenho que fazer uma pergunta, né? Isso. Então, já que o governo Lula, como ele disse, ainda bem Lula, temos justiça social. Henrique Vieira, como que você avalia, o senhor, me desculpe, a quebra da formalidade, como o senhor avalia a educação no atual governo? Sim, obrigado. Bem. Isso foi engraçado, bem. Preparem-se para o que muitos tentam evitar, mas que a realidade impõe: o desmoronamento das certezas absolutas sob o peso da lógica. Estamos no podcast Três Irmãos, o campo de batalha onde a cortesia dá lugar ao confronto visceral de visões de mundo que simplesmente não podem coexistir. De um lado, o pastor Henrique Vieira, tentando equilibrar a fé com o progressismo. Do outro, Ben Mendes, empunhando o dogma como uma espada inabalável. Sob a condução de Rodrigo Chorró e Roberto Borracha e a direção de Pedro Henrique, este espaço rompe o silêncio confortável para expor a ferida aberta do debate religioso no Brasil. O que você vai ver não é uma conversa amigável, é um choque tectônico. Até onde a fé pode esticar antes de romper diante da razão. Como o discurso sagrado é distorcido para servir a projetos de poder e controle social. Prepare-se para testemunhar contradições morais expostas, incoerências teológicas que beiram o absurdo e o desespero de quem tenta ajustar textos milenares a uma realidade que eles não conseguem mais explicar. A tensão é real, as máscaras caem e a pergunta que fica é: quem sobrevive quando a crença é confrontada com a verdade nua e crua? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Podcast Três Irmãos na área, sou o Rodrigo Chorró na minha frente, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho Borracha, na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Fala aí, meus irmãos, beleza? Vamos acelerar o processo aí, mano. Mais um debate na casa do Três Irmãos, né? A gente tava explicando as regras aqui, vão ser 5 minutos de considerações iniciais para cada um dos lados. A gente decidiu aqui quem começa se apresentando nesse debate vai ser o pastor Henrique, depois o Ben Mendes da continuidade. Vão ser 5 rodadas de perguntas e respostas, onde cada um dos convidados vai ter 2 minutos para perguntar, 5 minutos para responder, 3 minutos de réplica. Passar dessas rodadas, a gente tá ao vivo, a gente vai começar a ler os superchats. Mandem superchats, não mandem superchat xingando, porque eu não vou ler. Mas mandem, pode xingar, porra. Pagou, pode xingar, a gente só não vai ler. Não vou ler. Não vai ler, mas pode mandar os superchats do jeito que vocês quiserem. Eu vou estar vendo, vou agradecer os superchats. Não, mas aproveita a sua grana, manda uma pergunta interessante para você participar também do Pode não xingar também. Então a gente vai ler os melhores superchats do dia, né? Cada um vai ter 3 minutos para responder o superchat, né? Responde 3 minutos, depois 2 minutos para o outro fazer a réplica do superchat. Até porque os convidados, são super capacitados, então não sejam um mula, né? Seja um cara que faz pergunta inteligente. Aproveite, né? Aproveite essa oportunidade de participar. O cara tem capacidade para responder o que você precisa de aprender, de entender, então faz uma pergunta massa aí. Passado os superchats, a gente vai para as considerações finais e aí cada convidado vai ter 5 minutos para fazer suas considerações. O Roberto
Robertinho vai acompanhar o tempo aqui, controlar, vai sinalizar aí, a hora que for tiver acabando, o Robertinho sinaliza com a tecnologia nova que a gente trouxe aí de outro país. A caneta Bic. Robertinho mexe bem, tá? Por causa da minha visão. Ah, é Lembra verdade. disso? Tem a visão baixa. É a sua visão. Pode Beleza. mexer bem. Vou agradecer aqui, pastor Henrique Vieira. Obrigado, pastor. Nada. 5 minutos para suas considerações iniciais. Bem, bom dia mais uma vez a todo mundo. Sou Henrique Vieira, tenho 38 anos, nascido na periferia de Niterói, um bairro popular chamado Fonseca, filho da escola pública, boa parte da minha formação. Minha mãe, professora da rede pública infantil, já aposentada. Meu pai, alfaiate na maior parte do tempo. Eu sou de tradição evangélica, escola bíblica de férias, escola bíblica dominical lá na Igreja Batista. Então, minha formação dentro da Igreja Evangélica e dentro do Evangelho. Eu me formei em História, me formei em Ciências Sociais e também fiz seminário, me formando em Teologia, e logo após a minha formação teológica fui ordenado ao Ministério Pastoral em 2011, 17 de abril de 2011. Dei aula de História e Sociologia durante muito tempo, especialmente para o ensino médio, então além de pastor, professor, e também fui vereador em Niterói de 2012 a 2016, depois fui para o Rio de Janeiro atuar na militância dos direitos humanos, na época junto ao meu professor Marcelo Freixo, que era deputado estadual. Eu também fiz teatro, me formei na arte do teatro e dentro das artes cênicas me formei na arte da palhaçaria. Também carrego a arte como algo muito fundamental na minha vida. Militante dos direitos humanos, do movimento negro, da democracia, da justiça social. Em 2022, como fruto de um projeto coletivo, me candidatei a deputado federal e fui eleito. Estou terminando agora meu primeiro mandato como um dos vice-líderes do governo Lula no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Mas eu estou como deputado, sou mesmo Henrique, pai da Maria, que é a coisa mais importante da minha vida, minha filha, minha melhor amiga, uma menina de 8 anos, torcedora do Flamengo, assim como eu. Minhas referências de vida, o pastor batista Martin Luther King, também Dom Helder Câmara, também a irmã Dorothy, também Carolina Maria de Jesus, a escritora, também as comunidades eclesiais de base. Eu acredito nesse evangelho que não se traduz como projeto de poder e de domínio, que não quer controlar a nação, mas que busca amar as pessoas, respeitar as diferenças, promover a paz, partilhar o pão, exercer a misericórdia, chorar com quem está chorando. Eu procuro na minha vida não me tomar pela indiferença, por um lado, diante do sofrimento humano. O sofrimento humano importa, muito menos pelo ódio, pela violência. Gosto do bom debate e, a partir do bom debate, com serenidade e firmeza, apresentar as ideias que, no limite, dão sentido à minha própria vida. Eu entendo que estamos vivendo um momento muito complicado no mundo, uma certa barbárie, glorificação do ódio e da violência, eliminação da possibilidade do bom debate, é o crescimento daquilo que a gente chama de extrema-direita, que em certo sentido atualiza perspectivas fascistas. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, essa extrema-direita tem um revestimento do fundamentalismo religioso cristão. E eu não estou em Brasília, acho que isso é importante dizer, para fazer representação religiosa. Quando eu me candidatei a deputado federal, eu me licenciei da equipe pastoral da minha própria igreja. Eu não preguei, nem visitei a minha igreja, porque eu acho que a igreja não é de Lula ou de Bolsonaro, é do Evangelho, é de Jesus. A gente tem que respeitar a diversidade, fazer o bom debate. As pessoas são livres para que possam expressar o seu pensamento, a sua opinião e o seu voto. Então, uma das minhas tarefas atualmente é defender a democracia,
o respeito à diversidade e fazer com que a minha fé não seja um instrumento de medo, coerção, domínio, mas que ela possa se traduzir no amor ao próximo que não faz acepção ou distinção ou discriminação entre as pessoas. Volto a um elemento que apareceu no meio dessa fala: onde há sofrimento humano, deve haver compaixão. Onde há injustiça, deve haver a busca da justiça que não se confunde com vingança. Onde o ódio é celebrado, a gente tem que valorizar o amor não como um sentimento abstrato, mas como aquilo que nos faz buscar o outro para que o outro tenha vida, para que o outro tenha vida em abundância. Então, um menino negro, nascido na periferia, discípulo de Jesus, militante dos direitos humanos, pai de Maria e que acredita em projetos e processos coletivos para que a vida seja melhor para todas as pessoas. Muito obrigado, um bom debate para nós. Obrigado, pastor. Mais uma vez aqui na nossa casa debatendo, terceira vez aqui, meu amigo, meu irmão, Benoni. Não posso falar de Benoni, o pessoal fala assim, pô, é Benoni o nome dele? É Ben Mendes. Ben Mendes. Vamos lá, Ben, 5 minutos para você. Pessoal, pela terceira vez em debate aqui nessa casa, mas eu acho que como participante já pela quinta vez, sempre recebo com gratidão os convites. Tem sido um espaço sempre respeitoso em relação a mim e eu pretendo aproveitar da oportunidade de hoje para expor um pouco mais as ideias. Meu nome é Benoni Benjamin Cardoso Mendes, conhecido como Ben Mendes, sou advogado, jornalista, cristão, presbiteriano, casado, pai de 3 filhos, casado há quase 10 anos, vou completar daqui a um tempo 10 anos de casado. Tenho 3 filhos, atuo na defesa do consumidor no estado de Minas Gerais há cerca de 7 anos, promovendo, em certo ponto, justiça social. Sou um democrata, sou cristão, presbiteriano e falo isso com bastante orgulho de ser, principalmente em um tempo que nós estamos vivenciando no Brasil, onde se você vai para o debate público e você se identifica como cristão, automaticamente tentam te colocar a pecha de fundamentalista, tentam te colocar a pecha de radical. Se amar a Jesus Cristo acima de todas as coisas e a sua palavra é ser radical, podem me chamar de radical. Mas, como homem público, sou democrata. Acredito que a Constituição da República de 1988, com seus princípios fundamentais, é uma Constituição que atendeu ao anseio de um tempo histórico. Tenho as minhas críticas como advogado a alguns elementos da Constituição, acho que precisam ser revistos alguns deles. Vídeo que está acontecendo nas Supremas Cortes. Hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que tem se tornado uma quase corte criminal, uma corte revisora, uma corte legislativa, quando na verdade uma corte suprema tem que ser uma corte constitucional. Sou, repito, democrata. Acredito, por isso, que todas as pessoas, para não fugir do tema aqui do nosso debate, todas as pessoas do Brasil são livres e têm o direito constitucional de expressar a sua fé. Nenhum brasileiro deve e nem pode ser perseguido por manifestar a sua fé. E me traz preocupação saber que tem, neste momento, um pastor presbiteriano indiciado pela Polícia Federal por causa de um sermão que pregou. Na verdade, estava fazendo uma exegese de um texto bíblico e isso resultou em uma denúncia por suposta homofobia e o pastor está respondendo ao inquérito na Polícia Federal. Isso é bastante preocupante, a gente ter essa escalada do autoritarismo no Brasil e principalmente essa repulsa a qualquer sentimento ou expressão cristã. Venho aqui hoje para o debate com o deputado Henrique Vieira, pronto para debater o Brasil. O tema é política e religião, então não fugirei de nenhum tema e eu espero que possa acrescentar alguma coisa aí ao debate público.
Beleza. Bom, vamos começar a sua primeira pergunta, 2 minutos. Certo. Um elemento muito importante e muito grave do nosso país é a violência. E a violência, sobretudo, contra as mulheres. Nós estamos vendo índices impressionantes e alarmantes de feminicídio, quando a mulher é assassinada pelo fato de ser mulher. E por trás dos números são histórias, pessoas, produção de trauma, sofrimento. E o que eu tenho aprendido com a luta, a organização das mulheres, é que o feminicídio é o sintoma final de um problema muito mais grave, que é o machismo. E se nós, homens, somos parte desse problema, precisamos nos comprometer publicamente com a solução. E o machismo que se aprende, às vezes, na sala de aula, no ambiente familiar. Muitas mulheres são vítimas de violência dentro de casa, no contexto da família. Olha, isso é muito triste. Quando a família deveria ser um espaço de proteção e referência, pode ser o espaço mais perigoso e violento para mulheres, sobretudo para meninas. Então, numa tacada só, violência doméstica, cultura do estupro, hostilidade, desigualdade no mercado de trabalho e o feminicídio. E isso não como uma questão casual, casuística, aqui ou ali, mas como uma questão estrutural que tem a ver com gênero, educação, masculinidade tóxica que tantas vezes nós reproduzimos aqui com muita humildade. Não estou me colocando no lugar de autoridade, mas de escuta sobre o que tenho aprendido com as mulheres, sobre o que é ser mulher nesse país, que o meu corpo não sabe. Então eu queria ouvir de verdade a sua opinião sobre o feminicídio, sobre educação de gênero nas escolas, se seria uma forma da gente criar uma outra cultura entre os meninos e os mecanismos para a gente poder proteger a dignidade e a vida das mulheres do nosso país. Bem, 5 minutos. Perfeito. Deputado, concordo que a sociedade brasileira tem vivido a chaga de assassinato contra mulheres. E é importante destacar que neste atual governo, neste ano inclusive, aumentou a taxa de feminicídio. Então é uma questão de segurança pública, é uma questão de enfrentamento eficaz contra o crime e é uma questão, sim, concordo, de uma educação, uma formação moral. O pai e a mãe, na educação do seu filho, ele precisa educar o homem a respeitar a mulher e a mulher a respeitar o homem. Dentro da família, que é o principal núcleo da sociedade, a figura feminina, ela precisa ser preservada. Porque se eu, como homem, cresço entendendo que uma mulher, a primeira figura de mulher que eu terei será a minha mãe, sim, a forma como meu pai a tratará e a forma como esse casamento será continuará, será celebrado, porque o casamento é celebrado continuamente, vai ser o primeiro exemplo que eu terei de como eu tratarei a mulher. E a forma como a minha mãe também tratar o meu pai é a forma como a minha irmã vai aprender a tratar todos os homens. Então, como responder à pergunta do senhor? O feminicídio tem aumentado no atual governo. Mais mulheres estão morrendo no atual governo. Isso, os dados são públicos. Pelo mesmo problema que a criminalidade tem aumentado no contexto geral no atual governo. A sensação de impunidade, muito mais do que qualquer outra coisa, é o homem que ele tem a certeza de que ele vai causar um mal injusto a uma mulher, seja assassinato, que é o último, o mais grave de todos, né, o último de todos, mas qualquer forma de agressão, o estupro, o assédio, e esse homem ter a certeza que, primeiro, ele não será repreendido por outros homens. Por isso, eu espero uma sociedade forte, de homens fortes que desempenhem o seu papel, inclusive para defender as mulheres. Quando um homem perceber que
ele está em uma sociedade que não se tem a devida punição e o rigor para quem comete crime contra qualquer pessoa, inclusive contra a mulher, ele vai ser estimulado a continuar nessa prática. Então eu respondo ao senhor que precisamos de uma política pública de um combate muito mais ostensivo ao criminoso que comete qualquer crime contra a mulher. Ele tem que ser tratado como criminoso, ele precisa receber a correta reprimenda legal, mas tem que haver uma cultura também de estímulo ao núcleo familiar para que nós entendamos os papéis, sim, de gênero, o que uma mãe representa dentro de casa, o que uma esposa representa dentro de casa e o que um marido, um homem representa dentro de casa. Eu lamento muito que a esquerda no Brasil ela tenta desconstruir, na verdade, essa ideia de família, quando, na verdade, se você cresce como um homem, sabendo que você tem o dever de proteger a sua mulher e qualquer outra mulher do seu núcleo familiar, nós vamos diminuir ainda mais a incidência de crimes contra as mulheres. Agora, quando se tenta destruir esses papéis de gênero, que o homem não tem que ser provedor, o homem ele não tem que ser o cabeça da sua casa, vai haver um desgoverno naquela família e nós temos resultados tais como esses. Meninas que têm uma presença firme de pais que sabem o seu papel, elas têm muito menos chances de aceitarem estar em um relacionamento abusivo. Meninas que são amadas pelos seus pais e os seus pais fazem o seu papel de pai de homem, essa menina dificilmente vai aceitar entrar em um relacionamento e receber um tratamento diferente do que ela está acostumada a receber. Então, reforçar os papéis de gênero, papel do homem e papel da mulher, inclusive, é uma das soluções que eu proponho. Henrique, 3 minutos. Bem, primeiro eu lamento que diante da situação do feminicídio, a sua primeira palavra tenha sido criticar o governo, porque eu não quis colocar nessa perspectiva, não. A questão do feminicídio é histórica, sistêmica, estrutural, fruto de uma lógica patriarcal que confere a nós homens privilégio e poder. Então, assim, sinceramente, vai muito além de governo A ou governo B. Então, a sua primeira abordagem, eu acho que reduziu a gravidade do problema. Depois, nós lançamos o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio, o governo atual lançou, e não vai resolver em pouco tempo uma questão que é histórica, mas tem um pressuposto que você colocou e nisso a gente concorda, que é a corresponsabilidade dos homens, se posicionando, se pronunciando. A gente mete a colher, sim, onde a violência contra a mulher está acontecendo. Então, o silêncio não é uma opção e esse governo está fazendo esse esforço. O presidente Lula, por exemplo, não disse que fraquejou, né, com a possibilidade de ter uma filha. Quando políticos se pronunciam assim, com autoridade, influência, como por exemplo o ex-presidente fez, isso estimula uma cultura de violência contra mulheres, mas vai além de governo. E por fim, eu quero registrar didaticamente e respeitosamente uma diferença fundamental. O que você chamou de reforçar o papel de gênero é o que está matando as mulheres todos os dias. Cabeça, provedor, homens fortes, é justamente esta cultura que está relacionada à superioridade, que a mulher precisa ser provida pelo homem, que a ideia de masculinidade está associada à força. Você usou a expressão cabeça da casa. Tudo bem, fez uma referência a um texto bíblico que precisa ser atualizado, contextualizado a partir da perspectiva do Cristo. A ideia de homem como cabeça, o efeito final é o feminicídio. Então, nesse sentido, queria registrar justamente a importância da educação de gênero nas escolas, que não tem nada a ver com falácias e fake news que às vezes são feitas. É só para quê? Nós possamos entender que masculino e feminino tem uma dimensão cultural, que o homem não precisa ser o provedor e forte o tempo inteiro. Isso, inclusive, gera vários problemas em nós mesmos, essa coisa de ser sempre forte. Então, o que você chama de cabeça, provisão, força,
eu acho que é justamente a cultura que lá na ponta está gerando violência doméstica, hostilidade, assédio, estupro e feminicídio. Não estou dizendo, para concluir, que foi a sua intenção, não. Sei que não é o que você deseja, a gente quer resolver esse problema. Mas essa perspectiva de homem é o que está matando mulher lá na ponta, na minha compreensão. Bem, você tem 2 minutos para uma pergunta, se quiser usar o tempo para comentar também. Eu lamento que o deputado Henrique Vieira, que se identificou como um pastor batista, uma igreja histórica, tenha relativizado um texto sagrado, dito que precisa atualizar o texto bíblico. A gente entende essa corrente que está se levantando aí, e o Henrique Vieira, ele diz que ser o cabeça é justamente o que causa o feminicídio. Então ele acaba de culpar Jesus Cristo e o apóstolo Paulo pela morte das mulheres. Isso é uma grande heresia. Mas a minha pergunta ao deputado Henrique Vieira é o seguinte: o senhor fez um Reels nas suas redes sociais dizendo que segurança pública se faz com inteligência e não com violência. Eu também, respeitosamente, não quero dizer que o senhor tentou dar uma lacradinha ali. Por quê? Porque o senhor diz que segurança pública se faz com inteligência e não com violência. Quando os órgãos de inteligência descobrem que existe no Brasil o maior esquema de corrupção da história do país, que é o Banco Master, nós temos alguns deputados que não assinaram o requerimento da CPMI do Banco Master. Por que o senhor não assinou? Foi? Isso. 5 minutos para a resposta. Bem, eu assinei, mas já vou falar sobre isso. Tem uma desinformação na sua pergunta. Bem, você não está usando barba. Você relativizou um texto bíblico? Não. Você atualizou um texto bíblico? Também não. Então é isso. Texto fora de contexto vira pretexto para qualquer coisa. Então, essa perspectiva eu discordo bastante. A Bíblia, na minha compreensão e respeito à divergência, não demonizo quem pensa diferente de mim, porque isso é o fim da democracia. E inclusive tem vários vídeos seus que destilam ódio por cristãos como eu que pensam diferente de você. E isso para mim é muito triste, porque a gente pode divergir sobre a interpretação da Bíblia. Por isso o protestantismo tem tantas vertentes, porque a divergência pode ser celebrada e respeitada e não demonizada como é a sua prática. Um temperamento colérico que confunde convicção com ódio. Você não precisa me chamar de herege, você pode só discordar de mim. Mas é uma heresia. Eu acho que não tem esse tipo de interação. O nome é heresia. Tenta colocar os pés no chão, respirar pelo diafragma e respeitar o meu tempo de fala, se puder prolongar. É isso, já em menos de 5 minutos produziu o herege, que na história da humanidade produz a fogueira, que na história da humanidade é a autorização para matar. Para mim, você é um cristão de uma perspectiva diferente da minha tradição. Nós podemos divergir sobre forma de interpretação da Bíblia sem produzir sobre o outro uma imagem de fogueira, quase licenciando a sua morte. Isso é uma diferença ética entre nós. Você também relativiza texto bíblico. A questão é qual é o parâmetro para a gente ler a Bíblia e poder buscar seguir a Jesus, cujo maior fruto é amar o próximo. Sem esse fruto, tudo é em vão. Sobre segurança pública que você associou ao Banco Master, eu assinei sim 2 pedidos. O do deputado Hollenberg e das deputadas Fernanda Melchiona e Heloísa Helena, porque acho que tem que haver uma investigação seríssima sobre um escândalo que chega no mercado financeiro, com associação sim a agentes públicos. Eu só não assinei especificamente um do Jordi, porque é de um grupo político, bem, que há alguns meses eu estou como deputado, estou lá em Brasília. Há alguns meses esse grupo político votou a favor da PEC, da blindagem e da bandidagem, para poder abrir um processo contra um deputado só com autorização da própria Câmara, acredita? Então eu não acho
que um grupo que quer blindar políticos corruptos tem condição ética de fazer uma investigação de fato para a gente responsabilizar as pessoas envolvidas. E, na minha opinião, não importa se é pró-governo, contra-governo, esquerda ou direita, eu acho que a investigação tem que ir a fundo, até porque o mercado financeiro, que é idolatrado pelo MBL, que é o seu grupo político. Eu não sou do MBL, não. Então aqui eu peço desculpa. Achei que o Partido Missão fosse associado ao MBL. Então eu estava com essa informação equivocada. Esse grupo político é muito ligado a essa ideia liberal, econômica, que idolatra a Faria Lima, mas não gosta do povo, de gente, da favela, da periferia, do trabalhador, e vota tudo contra o povo. Então veja, só para informação, tem que haver investigação. Eu assinei 2 pedidos, um de CPI, um de CPMI. Agora, o grupo político que quer blindar deputado corrupto não tem condição ética de fazer uma investigação de fato. Se tem nomes ligados ao governo vinculados a esse escândalo, tem que ser responsabilizados. Até porque um problema que me toca muito nesse escândalo é que o Banco Master, para se capitalizar, pegou dinheiro de previdências municipais e estaduais. Então, estamos falando de dinheiro que era para pagar aposentados e servidores públicos ligados a uma capitalização inflada desse banco para rico ficar mais rico ainda. 2 governadores chamam a atenção. Cláudio Castro, do meu estado, o Rio Previdência, botou 1 bilhão, mesmo com o TCE dizendo que era um investimento não recomendável. Então tem servidor público que pode não ser pago daqui a pouquinho. Cláudio Castro, aliado de primeira ordem de Bolsonaro, e o Ibanez, que queria que o BRB, o Banco de Brasília, comprasse o Banco Master como forma ali de melhorar a contabilidade do banco. Então, se tem que nomes de direita, você pode citar nomes de esquerda, tem que investigar. Eu assinei, mas quero que seja uma investigação muito rígida, muito correta, para que a gente possa ter uma saída boa que não prejudique o nosso povo. Bem-vindos ao canal Cortes de Podcast 2.0, onde a razão não pede licença para desmascarar o obscurantismo que insiste em sequestrar o debate público brasileiro. O que acabamos de presenciar nesse embate entre o deputado Henrique Vieira e o advogado Benoni Mendes não é um duelo de ideias, mas sim um espetáculo de sombras, onde 2 homens adultos disputam quem interpreta melhor uma mitologia da Idade do Ferro para ditar como a sociedade moderna deve se comportar. De um lado, temos o progressismo cristão tentando equilibrar dogmas arcaicos com direitos humanos. Do outro, um fundamentalismo estridente que utiliza o texto bíblico como clava moral. Para nós, ateus militantes, essa discussão é a prova cabal de que a religião, independentemente da vertente, opera como um freio de mão no intelecto humano e um veneno na estrutura lógica da política. Vamos começar pela desconstrução da própria base do debate, a autoridade bíblica. Ambos os debatedores tratam o texto bíblico como uma fonte de verdade inquestionável, divergindo apenas na atualização ou fidelidade hermenêutica. É intelectualmente desonesto que, em pleno século XXI, estejamos discutindo segurança pública, feminicídio e corrupção sob a ótica de escritos atribuídos a nômades da Judéia, que sequer sabiam que a Terra orbitava o Sol. Quando Henrique Vieira fala em atualizar o texto, ele admite implicitamente que a palavra divina é falha, datada e moralmente inferior aos valores seculares contemporâneos. Se o texto precisa ser filtrado pela ética moderna para ser palatável, então a fonte de moralidade não é o Deus bíblico, mas sim a razão humana e o progresso social. A tentativa de Vieira de salvar o cristianismo da sua própria barbárie histórica é um exercício de ginástica mental que falha ao ignorar que o mesmo livro que ele cita para pregar o amor contém instruções explícitas para o genocídio e a escravidão. Já a postura de Benoni Mendes é um exemplo pedagógico de como o pensamento teológico corrói a capacidade cognitiva e a empatia. Ao acusar Vieira de heresia por questionar o papel de cabeça da casa dado ao homem, Mendes revela a face mais perversa da biologia evolutiva deturpada pela fé. Ele ignora milênios de evolução social e biológica para se agarrar a um patriarcado primitivo sob a desculpa de desígnio divino.
A ciência já demonstrou exaustivamente que as construções de gênero são dinâmicas e que a imposição de uma hierarquia rígida baseada em cromossomos é uma forma de violência psicológica e social. Quando Mendes afirma que o feminicídio aumenta por falta de homens fortes ou punição divina, ele comete um erro lógico crasso de correlação versus causalidade. O feminicídio é um subproduto direto da cultura de posse e dominação que o próprio discurso de Mendes reforça ao defender que o homem é o provedor e líder nato. É uma ironia trágica. Ele oferece como remédio o mesmíssimo veneno que causou a doença. Do ponto de vista da psicologia cognitiva, esse debate é basicamente um festival de viés de confirmação. Mendes utiliza o medo e a indignação moral para mobilizar sua base, enquanto Vieira apela para uma afetividade que, embora menos agressiva, carece de fundamentação epistemológica sólida. Agora, onde está a evidência empírica para qualquer uma das afirmações metafísicas feitas ali? Onde está o rigor científico na análise da criminalidade? Vieira fala em inteligência na segurança pública, o que até é um avanço racional, mas logo em seguida mergulha no misticismo do fruto do amor como solução para problemas estruturais. Problemas estruturais, na real, se resolvem com política baseada em dados, sociologia e economia, não com orações ou interpretações benevolentes de parábolas antigas. A religião é, por definição, a morte do pensamento crítico, já que estabelece uma barreira intransponível, onde o sagrado não pode ser questionado pelo método científico. A discussão sobre o Banco Master e a corrupção é outro ponto onde a lógica é sacrificada no altar da conveniência política travestida de fé. Mendes utiliza a corrupção como um porrete moral para validar sua visão de mundo autoritária, enquanto Vieira tenta se esquivar de associações políticas através de uma retórica de pureza ideológica. Para um observador racional, fica bem claro que ambos estão presos em uma estrutura de poder onde a religião é apenas uma ferramenta de manipulação de massas. A neurociência nos mostra que o cérebro, sob influência do fervor religioso, desativa áreas críticas ligadas ao julgamento lógico e à detecção de erros. É por isso que os seguidores de Mendes não veem a inconsistência em pregar liberdade enquanto exigem a submissão feminina, e os seguidores de Vieira não percebem que tentar humanizar um Deus tirânico é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Abordando agora a questão da heresia citada no vídeo, a gente entra no campo da sociologia da religião e do autoritarismo. Quando Mendes utiliza o termo herege, ele evoca inconscientemente os tribunais da Inquisição. Esse vocabulário não é só ofensivo, é um mecanismo de exclusão do outro que impede qualquer diálogo democrático real. Para a lógica ateísta, a própria ideia de heresia é um absurdo, já que pressupõe a existência de uma verdade revelada que ninguém jamais conseguiu provar. O conflito entre eles é a prova de que a religião não une as pessoas, mas cria tribos em guerra por interpretações subjetivas de silêncios cósmicos. Se existisse um Deus único e uma verdade absoluta, não haveria necessidade de debate, nem de milhares de denominações cristãs discordando entre si. A diversidade religiosa não é uma celebração da liberdade, mas o atestado de óbito da veracidade de qualquer religião. Mendes sugere que a desconstrução dos papéis tradicionais gera o desgoverno familiar. Isso é uma afronta à antropologia e à história. Famílias funcionais existem em diversas configurações ao redor do mundo, independentemente de uma figura masculina dominante. O que gera violência é a desigualdade e a objetificação do ser humano, algo que a Bíblia, com suas leis sobre a venda de filhas e o silenciamento das mulheres na igreja, promove de forma sistêmica. A crítica bíblica moderna já provou que as cartas de Paulo, citadas com tanta reverência, refletem o machismo da cultura greco-romana e não uma vontade transcendental. Tratar esses textos como manuais de comportamento para 2026 é um retrocesso civilizatório que beira a psicose coletiva.